Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro e hoje, dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos falar sobre a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Bem, para começar, é interessante vocês saberem que essa Lei de Crimes Ambientais, ela tem fundamentos, tá? Lá na Constituição, no artigo 225. Vocês conhecem esse artigo e sabem que lá está escrito que é necessário proteger o meio ambiente, né? Tanto para as gerações presentes como para as gerações futuras. Então, essa lei, ela surge como um instrumento de proteção ao meio ambiente. Aqui a gente vai ver que a lei ela traz pontos específicos de proteção da fauna, da flora, dentre outros pontos. Outra coisa importante vocês saberem é que a Lei de Crimes Ambientais, ela não trata só de crimes ambientais, ela também trata de algumas infrações administrativas, tá? A gente vai focar mais nos crimes ambientais. Então, vamos lá. Lá no início, logo no artigo 2, está escrito que quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, vai incidir aí, né, nas penas que são aplicadas de acordo com a lei e vai responder por isso na medida da sua culpabilidade. Ou seja, independente do seu nível de participação, você vai responder por isso. Se você participou de um crime ambiental, se a sua participação foi muito grande, você vai ser atribuído mais culpa a você. Agora, se a sua participação for menor, vai ser atribuído aí uma culpa menor. E também, nesse mesmo artigo, é interessante a gente ver que todo mundo, tanto, por exemplo, o diretor, o administrador, o membro do conselho, o gerente, qualquer pessoa que esteve envolvida naquela infração, ela vai poder responder alguma penalidade quando aquela infração for cometida. E uma pessoa que sabe que a infração foi cometida e não fez nada para impedir que aquela infração fosse cometida, ela também pode ser penalizada por omissão, tá? Quem que pode responder aí? Quem que pode sofrer penalidades? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, tá? Então, no caso, quando a pessoa jurídica ela é responsabilizada, isso ocorre quando quem cometer aquela infração for o representante legal ali daquela empresa, né? For a pessoa que responde pela empresa. E o fato de a pessoa jurídica ser responsabilizada não exclui que a pessoa física também seja responsabilizada. Então, a empresa pode ser responsabilizada e também o diretor da empresa, tá? Não necessariamente quando a pessoa jurídica é responsabilizada precisa ter uma pessoa física, mas em muitos casos a responsabilidade pode recair aí sobre os dois, tá? Tanto físico quanto jurídico. Bem, para a imposição e gradação aí das penalidades com respeito aos crimes ambientais, existem alguns fatos que vão atenuar, né, que podem agravar essa pena ou que podem atenuar essa pena. Por exemplo, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. O que isso quer dizer? Que se o fato for mais grave, se for um motivo torpe, se aquelas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente forem muito degradantes, isso tudo pode aumentar a penalidade. Se o infrator, ele já tiver descumprido, ele já tiver aí outros problemas no tocante a crimes ambientais, ele vai ser um reincidente. Então, isso também pode aí aumentar a pena. E a situação econômica do infrator também aí vai graduar um pouco. Por quê? Se for uma empresa, por exemplo, que tem mais recurso, né, ela provavelmente vai pagar uma multa menor. Se for uma empresa que tem menos recurso, vai pagar uma multa menor, tá? Uma empresa com mais recursos paga uma multa maior e uma empresa com menos recursos paga uma multa menor. Então, essas coisas aí podem graduar um pouco a penalidade que vai ser aplicada. As penas, gente, elas podem ser restritivas de direito, né, quando aplicadas à pessoa física, e a gente vai ver aqui o que seria essas penas aplicadas à pessoa física. Então, a pessoa física, ela pode ser obrigada a prestar serviços à comunidade, pode ter os seus direitos
por um período de tempo suspendidos, pode perder o direito de exercer aí uma atividade, né? Isso pode ser por um período de tempo determinado ou pode ser para sempre. Pode ser obrigado a pagar alguma prestação pecuniária, ou seja, algum valor em dinheiro, e também pode ser obrigado a ficar em recolhimento, tá, domiciliar. No caso de pessoa jurídica, o que pode acontecer? Uma empresa ela pode ser obrigada a pagar uma multa, pode ser aplicada uma pena restritiva de direito. Nesse caso, quando é pena restritiva de direito, ela pode ter a sua atividade parcialmente ou totalmente suspendida. Pode ser que essa empresa ela fique temporariamente interditada, ela pode perder o direito de concorrer a subsídios do governo e também, em alguns casos, ela pode, quando a pena a penalidade é aplicada na forma de prestação de serviços à comunidade, né? Ela pode, aí, uma empresa, ter que custear programas, projetos ambientais, ter que realizar obras que vai recuperar áreas degradadas, manutenção de espaço público e outras coisas do tipo, tá? Uma coisa importante, gente, é que vamos supor, uma empresa que é obrigada a pagar uma multa, ela também pode sofrer aí uma penalidade de prestação de serviços à comunidade. Uma coisa não inibe a outra, né? É por isso que aqui o artigo 21 ele diz que as penas elas são isoladas, podem ser, né, aplicadas de maneira isolada, cumulativa ou alternativamente, tá? Não necessariamente precisa ser só uma dessas modalidades. As penas de interdição temporária de direito, elas vão impedir aí uma empresa, né, de receber incentivos fiscais do governo, de participar de licitações. E quando isso quando esse crime ambiental, essa infração foi dolosa, ou seja, com a intenção, essa proibição de receber algum incentivo fiscal, algum benefício, ela vai ser de 5 anos. Agora, quando for culposa, aquela que é sem intenção, vai ser de 3 anos. A suspensão das atividades, ela vai ser aplicada quando essas atividades não estiverem ocorrendo dentro da legalidade, né? Então, claro, se aquilo ali não está legal, não pode continuar. E a prestação pecuniária, ou seja, né, quando é pago algum valor em dinheiro, esse valor aí, geralmente, ele vai ser pago a quem foi vítima daquela infração, alguma entidade pública ou privada, e esse valor, ele pode variar entre um salário mínimo até 360 salários mínimos, tá? Uma informação para vocês que muitas vezes o dinheiro arrecadado dessas multas, pelo menos é o que diz na lei, é que eles são revestidos, né? Quando é o governo que recebe, esse dinheiro ele é revertido para outros benefícios ambientais, tá? Então é como se esse dinheiro fosse reaplicado para reparar aí danos ambientais. Bem, existem circunstâncias que podem atenuar uma pena, né? Que vão fazer aí, vai amenizar a situação. Por exemplo, quando o infrator ele tem um baixo grau de instrução, quando ele tem um baixo grau de escolaridade. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Aquele pescador analfabeto ou um pescador que quase não foi para a escola, só sabe escrever o nome, que foi pego pescando no período de Piracema. Pelo fato dele ter uma instrução baixa, né, pode ser que de repente ele nem conheça ali todas as leis, isso pode fazer com que a pena dele seja atenuada. Em compensação, se for um barco todo equipado, que esteja realizando o mesmo ato, com certeza isso não vai ajudar a atenuar a pena. Quando o infrator ele manifesta arrependimento, isso ajuda a atenuar a pena. Entretanto, esse manifestar arrependimento, gente, não é só verbalmente, ele precisa ser feito através da reparação do dano, ou aí o infrator ele precisa arranjar alguma maneira para diminuir a degradação ambiental que ele causou. Isso que era mostrar arrependimento. Quando também existe uma comunicação prévia pelo agente, né, daquele perigo. Então, o exemplo clássico, assim, por exemplo, se vocês lembram lá, né, do que houve em Brumadinho, se o infrator ele tivesse comunicado a empresa de controle ambiental, olha, nós estamos com esse problema e estamos na iminência de uma barragem
romper. Isso poderia ajudar a atenuar a pena, porque ele fez essa comunicação prévia do perigo. E isso daria tempo para a empresa ambiental agir, para a empresa retirar pessoas do local, para que as vidas fossem poupadas, para fazer alguma coisa para que aquele acidente, né, não ocorresse. Então, essa comunicação prévia também é importante. E, por fim, também pode atenuar aí quando o infrator ele colabora, né, com os agentes da vigilância e do controle ambiental. Por outro lado, gente, existem motivos e circunstâncias que podem agravar a pena, que é aquele caso, né, da pessoa, tanto física ou jurídica, ser reincidente nos crimes de natureza ambiental. Então, vamos supor que ele já cometeu no passado um crime contra a flora, ou um crime contra a fauna, e agora ele está reincidindo em outro tipo de crime ambiental. Isso aí não vai ajudar em nada, vai só agravar a penalidade que o juiz vai aplicar. Ou então, gente, quando a infração ela foi realizada para obter alguma vantagem pecuniária, né, ou seja, alguma vantagem em dinheiro, quando para realizar aquela infração alguém foi coagido, quando a saúde pública ou o meio ambiente foram colocados em perigo, quando essa infração ela oferecer danos à propriedade alheia, quando ela atingir uma área que seja unidade de conservação, ou alguma área que seja regimentada ali, que tenha algum uso específico, algum uso especial, se atingir uma área urbana, área de assentamentos humanos, quando a infração é realizada em períodos de defeso, por exemplo, né? Vocês sabem que em período de defeso existem muitas espécies que o período de defeso muda para diferentes espécies e existe nesse período mesmo é preciso a gente não caçar, não pescar, não tirar aquela espécie da natureza. Quando a infração é cometida durante domingos ou feriados ou no período noturno, porque muitas vezes a pessoa pensa em cometer infração nesse período porque sabe que nesse período a fiscalização é menor, tem menos agentes em serviço, então isso pode facilitar, né, aí a infração em si. Quando a infração é cometida em períodos de secas ou de inundação, por ser um período de maior vulnerabilidade, se essa infração ela trouxer aí métodos cruéis para abater ou capturar animais, se atingir espécies ameaçadas, tudo isso pode agravar, tá, a penalidade. Bem, muitas vezes você sabe que quando uma infração é cometida, existe ali um produto adquirido, né? Então, por exemplo, uma infração cometida contra a fauna, pode ser que a gente tenha ali espécimes, né? Às vezes passa no jornal aqueles animais em gaiola, então a gente tem ali um produto em si que seria o animal, ou muitas vezes a gente tem um produto que seja madeira, né? Aquelas toras de madeira. Vamos ver o que acontece quando existe esse tipo de produto. Então, se existir um animal, deve ser dada aí, tá, a prioridade de libertar esse animal de novo no seu hábitat. Só que o que acontece? Às vezes o animal, ele está debilitado, às vezes não tem como retornar o animal para o hábitat imediatamente. E nesses casos, o animal ele deve ser entregue a jardim zoológico, alguma fundação ou alguma entidade que seja responsável por cuidar e reabilitar aquele animal. Tá? Se existir aí madeira ou algum produto perecível, eles devem ser doados às instituições aí sem fins, instituições beneficentes, tá? Então, por exemplo, um hospital, uma instituição científica como uma universidade. E se houver produtos e subprodutos de fauna não perecíveis, eles devem ser destruídos ou doados também a instituições. Uma coisa interessante é que a gente perceber que nunca aquele material, tá? Ele pode ser vendido, pode ser obtido algum lucro com o material apreendido. Bem, os crimes contra o meio ambiente, gente, eles são aí divididos em 5 modalidades, né? Então, a gente tem os crimes contra a fauna, crimes contra a flora, os crimes a respeito da poluição e outros crimes ambientais, os crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e crimes contra a administração ambiental. Aqui, hoje, nós vamos tratar dos crimes contra a fauna, a flora e poluição, tá? Para que essa aula não fique muito longa. Então, vamos lá. O que é considerado um crime contra a fauna? Matar,
perseguir, caçar, apanhar espécimes da fauna silvestre, animais aí nativos ou que estejam em rota migratória, sem que você não tenha uma licença, uma permissão, né, de um órgão para realizar essa atividade. Vocês sabem que, por exemplo, aqui no Brasil, existe aí um determinado período do ano, né, que baleias em rota migratória, elas cruzam a nossa costa. Existem aqui na região norte espécies de aves que vêm, são maçaricos, né? Eles vêm do Canadá um período do ano para cá. Então, assim, essas espécies, elas não podem ser aí caçadas, apanhadas, sem que haja permissão, tá? Então, é importante a gente entender que não é que não pode fazer, mas é necessário ter uma permissão. Caso contrário, isso se enquadra em crime ambiental. Outros tipos de crime contra a fauna: impedir a procriação da fauna, modificar, danificar ou destruir ninhos, abrigos ou algum criadouro natural. Vocês sabem que tem espécies que utilizam áreas específicas para a procriação, então essas áreas aí, elas precisam ser resguardadas, né? Não podem ser destruídas. Vender, exportar ou adquirir ovos, larvas, espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como outros produtos que sejam oriundos dela, sem que haja permissão, tá? Então, assim, não é que não possa ser feito, mas existe um meio legal para que isso seja feito. Quando esse meio não é legal, né, ele acaba aí se configurando em crime. No caso de guarda doméstica, gente, isso aqui é interessante, né? Quando existe guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, a pena ela pode ser pode não ser aplicada. O que isso quer dizer? Vocês sabem que, por exemplo, a gente não pode pegar um animal na natureza e ter ele em casa, né? Um passarinho ou algum outro tipo, né? Existem animais que não são domesticados, né? Não é um gato, não é um cachorro, então eles precisam viver no seu ambiente natural. Entretanto, quando isso é feito, né, se o seu vizinho aí, ele pega um passarinho na gaiola e coloca dentro de casa, se essa espécie não for uma espécie ameaçada em extinção, pode ser que o juiz ele não aplique a pena, tá? Então, vai continuar sendo crime, mas foi um crime do qual não foi aplicado penalidade. Tem alguns fatores que podem aumentar também a penalidade contra os crimes ambientais, esses crimes cometidos contra a fauna. Por exemplo, se essa fauna, né, se for alguma espécie aí que seja ameaçada de extinção, uma espécie rara, se o crime ele for cometido durante a noite, se for caçar uma espécie num período que é proibido, se for um abuso de licença, o que é isso? Muitas vezes a pessoa tem licença, vamos supor, para capturar uma determinada espécie para fins científicos. E aí, além de capturar, aquela pessoa acaba vendendo aquela espécie, né? Alguns espécimes, alguns indivíduos capturados. Aí já seria um abuso de licença. Aí não pode. Isso aí vai aumentar a pena. Quando a infração ela é cometida dentro de uma unidade de conservação, né? Então, existem unidades de conservação que permite aí você utilizar aquele recurso, mas quando isso não é permitido, isso vai agravar a sua penalidade. E também quando a infração ela é cometida e quando é utilizado algum método, algum instrumento que pode provocar destruição em massa. Gente, quando se trata de caça profissional, a pena ela pode ser aumentada em até 3 vezes, tá? Outro crime ambiental seria aí exportar, né, para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em estado bruto, sem autorização. Do mesmo jeito que não pode exportar, tá, também não pode introduzir espécimes de animais aqui no país sem autorização, sem uma licença. Praticar atos de abuso, maus tratos, ferir, né, mutilar animais silvestres, domésticos ou animais que não são domésticos, mas tenham sido domesticados, nativos ou exóticos. Olha só uma coisa, nesse caso a detenção é de 3 meses a 1 ano, né, e também pode ser cobrada uma multa. Só que, se for no caso de cachorro e gato,
que são animais domésticos, se você abusar, maltratar, ferir, ou mutilar um cachorro ou um gato, aí já aumenta a penalidade, tá? Para 2 e 5 anos, além de multa, e também você vai ser proibido, né, de continuar com a guarda daquele animal. Se esse animal morrer, independente de ser cachorro ou gato, qualquer um desses animais que você maltrata, morrer, a pena vai ser aumentada de 1/6 até 1/3. Existe casos, tá, gente, em que o abate de animais, ele não é considerado crime. Por exemplo, se for para saciar a fome da sua família, né, no caso da subsistência, aí ele não vai ser considerado crime. Quando um determinado grupo, uma determinada espécie precisa ser abatida para a proteção de lavouras, para a proteção de pomar, rebanho, não é considerado crime. Entretanto, você não pode, né, por vontade própria, tem uma determinada espécie que está atrapalhando a minha lavoura, então eu vou matar. Não, você precisa ter uma licença aí da autoridade competente para matar aquele animal, tá? E também não é considerado crime quando o animal é nocivo, tá? Mas ele precisa ser nocivo, não é você que vai dizer que ele é nocivo, é o órgão competente. Então, se o órgão competente julga que aquele animal é nocivo, acaba que ele pode ser abatido. Vamos passar agora para os crimes contra a flora. Então, o que é proibido? Destruir ou danificar florestas que são áreas de preservação permanente, destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária ou uma vegetação que esteja sendo regenerada do bioma Mata Atlântica. Vocês sabem que hoje existe uma porção muito pequena do bioma Mata Atlântica, então é muito importante aí conservar o pouco que existe, né? Por isso existe um artigo específico para esse bioma. É considerado crime cortar árvores em florestas que são áreas de preservação permanente, se você não tem autorização. Quando é causado um dano contra a flora nas unidades de conservação ou nas áreas circundantes ali da unidade, num raio de 10 quilômetros. Existe aí, gente, uma questão, tá? Se for um crime cometido sem a intenção, um crime culposo, não tive intenção de fazer, a sua pena pode ser reduzida até pela metade. Outro crime, gente, contra a flora é, claro, atiçar fogo, né, em floresta, na mata, soltar balão. Por quê? Porque o balão, ele pode acabar causando incêndio nas florestas, né, em áreas urbanas ou em algum outro tipo de assentamento humano. Extrair das florestas sem autorização prévia, pedra, areia, cal, uma coisa que é comum na nossa região, né? A gente tem aí os areais, as pedreiras. Se você não tem autorização para fazer isso, é considerado crime. Utilizar madeira de lei para fazer carvão, né, a fim de obter energia, não pode ser feito com madeira de lei. Destruir, danificar, lesar, maltratar aí as plantas de ornamentação, né? É aquele chamado, gente, ato de vandalismo, né? Em logradouro público ou numa propriedade privada. É um crime ambiental. Também não pode ser destruída ou danificada uma floresta nativa, uma vegetação que seja fixadora de dunas. Vocês sabem que as dunas elas têm um papel muito importante de fixar a vegetação na duna, ela fixa ali aquela duna, e isso impede com que a erosão avance, dentre outros benefícios. Então, destruir a vegetação da duna é um crime ambiental muito grave, porque a partir do momento que a vegetação é destruída, a mobilidade da duna aumenta, e isso faz muitas vezes com que o ambiente acabe se tornando muito erodido, justamente pela perda aí dessa vegetação e dessa duna protetora. Destruir e danificar também florestas de mangue, que tem aí o objetivo especial de preservação, não pode ser feito. Desmatar, explorar economicamente ou degradar aí uma floresta sem autorização. Isso, gente, existe uma exceção quando isso é cometido, né? Quando, por exemplo, você pratica uma dessas atividades para a subsistência imediata da sua família, tá? Então, aí, nesse caso, pode ser feito. É proibido comercializar motosserra ou utilizar numa floresta
sem registro. Outra coisa interessante, penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos para caça ou para exploração de produtos. Gente, aqui está escrito só penetrar nas unidades de conservação. Não está dizendo que se você caçar ou se você extrair madeira. Não, só se você penetrar utilizando um instrumento de caça ou utilizando um instrumento para extração de madeira, por exemplo, sem licença, já é considerado crime, ainda que você não tenha cometido o ato em si, né? Mas só o fato de você entrar, por exemplo, com uma motosserra, isso aí já pode ser considerado crime, se você não tiver licença para isso. Vamos falar agora um pouquinho dos crimes com respeito à poluição, né, e outros crimes ambientais. Então, gente, causar poluição de qualquer natureza e se essa poluição resultar em danos à saúde da sociedade, se provocar aí a mortandade de animais ou se destruir alguma porção significativa da flora, é crime. Se o crime é culposo, vocês já sabem, né, dá aí aquela amenizada. Entretanto, esse crime ele pode ter um agravante quando ele for realizado numa área urbana ou rural, que seja, e deixar essa área imprópria para ocupação humana, se ele causar poluição atmosférica e por conta disso os habitantes da região eles sejam afetados, quando os habitantes eles têm que sair ali daquela região. Quando o crime causa poluição hídrica, e aí é preciso interromper muitas vezes o abastecimento para uma comunidade por conta dessa poluição hídrica. Quando esse crime dificultar o uso público das praias, né? Então, por exemplo, derramou uma substância que foi parar na praia e isso dificultar o uso da praia. E também quando ocorreu o lançamento de resíduos, seja sólido, líquido, gasoso, aí, ou outras substâncias oleosas, né? De acordo com o que a lei proíbe. Tudo isso pode aumentar, tá, a penalidade que vai ser aplicada pelo juiz. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, quando o crime ele é culposo, que é aquele que foi sem intenção, vai ser de 6 meses a 1 ano. Só que quando o crime é cometido nessas circunstâncias aqui que eu falei para vocês, ele pode chegar, a penalidade pode chegar aí até 5 anos, tá? Bem, executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização, né? São aquelas mineradoras ilegais, não pode. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar e guardar produtos tóxicos, né? Produtos que sejam nocivos ou perigosos à saúde humana ou ao meio ambiente. Vocês sabem que, por exemplo, na questão do agrotóxico, existe ali toda uma regra, né? O agrotóxico ele não pode ser armazenado de qualquer maneira. O galão lá, o frasco que contém o agrotóxico, mesmo quando ele está vazio, ele não pode ser descartado de qualquer maneira, porque ele é uma substância tóxica. Então, isso também é considerado crime de poluição. Você não pode pegar um produto nocivo, qualquer um deles que seja, e abandonar ele de qualquer maneira. Você precisa ser responsável pela devolução, né? Você precisa ser responsável pelo processamento pós-uso daquele produto. E se esse produto, se essa substância for radioativa, a pena ela pode ser aumentada. Também, gente, é considerado crime construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar aí, né, algum estabelecimento, alguma obra sem a licença ambiental, sem uma autorização do órgão competente. A gente viu isso, né, vocês viram isso na aula passada. Cada fase de uma obra, de um estabelecimento, precisa de uma licença, né? Existem aí diferentes tipos de licença, de operação, licença a simplificada em alguns casos. Então, cada fase lá, licença de instalação, de operação, tudo isso precisa ser feito de acordo com a lei. Caso contrário, é considerado crime. E também disseminar doenças ou pragas, né, ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna e à flora ou aos ecossistemas. Bem, eu vou encerrar essa aula por aqui, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar. Mas saibam que a legislação, ela é grande, ela traz muito mais informações do que isso, tá? Mas para não estender muito, eu vou encerrar por aqui. Um abraço.